Vamos todos nesse instante agora fechar nossos olhos, a serenar nossa mente, nossos corações, para que neste momento possamos focar no aqui, no agora e prestarmos atenção nessa conversa que nós vamos ter sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e mais especificamente sobre o assunto paciência. Então, com essa prece, pedimos permissão para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja. Olá a todos, é uma grande alegria estar aqui no Mensageiros da Paz e hoje de uma forma diferente, hoje com uma transmissão à distância, né, que vocês estão acompanhando aí do YouTube. Mas de qualquer maneira é sempre uma grande alegria, estamos distante fisicamente, mas com certeza sempre estamos próximos de coração. Como eu disse, o tema hoje é paciência, um tema muito importante e que reflete muito em nossa vida a paciência. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas, durante as palestras que eu dou, as conversas que eu tenho, qual virtude que as pessoas querem mais? Que as pessoas querem mais conquistar, que as pessoas querem mais desenvolver? E eu digo para vocês, 9 em 10 pessoas respondem que gostariam de desenvolver a paciência, que estão precisando de paciência. Então eu pensei, opa, está na hora de eu preparar uma palestra exclusiva de paciência, do início ao final. E é ela que eu vou apresentar hoje para vocês. A primeira questão sobre paciência é, a gente estuda muito sobre paciência. A gente vê paciência no Evangelho no Lar, a gente vê paciência nas palestras públicas, a gente vê sobre paciência nos livros que a gente lê. A gente já viu muito sobre paciência, mas agora está na hora de nós sairmos da teoria e começarmos a colocar isso em prática. Não adianta nada nós sabermos sobre paciência se nós não estamos colocando isso em prática no nosso dia a dia. E nós temos oportunidades no nosso dia a dia, com toda certeza, muitas oportunidades de colocar em prática a paciência. Um exemplo prático para vocês. Olha o mundo que a gente vive. A pessoa está no mercado, ela está lá levando o seu carrinho e ela para um pouquinho para pegar alguma coisa na prateleira. Essa pessoa, a hora que ela para, ela vai estacionar o carrinho aonde? No cantinho, ali no corredor, ou vai estacionar no meio, interrompendo a passagem por todos os lados? Infelizmente, a maioria das pessoas faz o quê? Deixa ali no meio mesmo. E por que faz isso? Porque age sem pensar. É um exemplo bobo que eu estou dando e poderia dar inúmeros outros exemplos. Mas por que a pessoa faz isso? Porque age sem pensar. E quantas vezes no nosso dia a dia nós também não fazemos coisas desse tipo porque nós estamos agindo sem pensar e aí testando a paciência das outras pessoas também. Primeira definição de paciência. Paciência é amar o suficiente as outras pessoas. Amar o suficiente para aceitar as falhas delas. Ou seja, se eu convivo com alguém e eu falo, de 0 a 10, eu amo essa pessoa 10. Só que de vez em quando eu perco a paciência com essa pessoa. Isso significa que eu não amo 10 essa pessoa. Eu amo uma nota menor e preciso desenvolver o meu amor. Se eu amo de uma maneira pura, genuína essa pessoa, eu não perco a paciência com ela. Então, todas as pessoas ao nosso redor que nós estamos perdendo a paciência, significa que nós estamos precisando desenvolver o nosso amor para com elas. Definição agora de impaciência. Impaciência é exigir a perfeição das outras pessoas. Nós julgamos que só existe uma maneira de se fazer as coisas. Adivinha qual que é essa maneira? É a nossa. Nós achamos que só existe um jeito de se fazer as coisas, o nosso jeito, e todos os outros jeitos estão errados. Todas as pessoas que agem de uma maneira diferente de nós estão erradas. Assim que nós julgamos, infelizmente, e por isso perdemos muito a paciência no nosso dia a dia.
Na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: existe um objetivo para nós vivermos em sociedade? A resposta que os Espíritos dão é: sim, existe um objetivo. E o objetivo é o nosso progresso, é a nossa evolução. Nós precisamos uns dos outros para progredir. Aquele velho jargão que nós precisamos uns dos outros é mais do que válido, inclusive para o nosso progresso. Nós aprendemos com as limitações das outras pessoas, nós aprendemos com os potenciais das outras pessoas. Então, pegando agora esse gancho, cada pessoa tem ali seu ponto de vista, cada pessoa tem sua verdade e não existe somente a minha. Se eu acho que só existe a minha verdade, talvez eu esteja ali não aproveitando essa vida em sociedade tão rica que Deus proporciona para a gente. E o que acontece? Nós queremos que todos sejam um clone de nós mesmos. Nós queremos que todos tenham os mesmos gostos e a mesma velocidade que nós. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Cada pessoa tem ali a sua peculiaridade, cada pessoa tem o seu jeitinho, tem uma velocidade e tem um gosto diferente. Nós queremos que todos pensem, ajam, sintam como nós. E quando as pessoas não fazem isso, nós esperneamos como uma criança. E nos desgastamos muito energeticamente. Perdemos muita energia querendo que os outros façam tudo aquilo que nós julgamos como sendo o correto. Nem sempre as outras pessoas vão fazer as coisas que nos agradam. E é a paciência que vai nos ajudar a ter a tolerância necessária no nosso dia a dia para aceitar as outras pessoas. Agora eu quero começar um quadro com vocês. A impaciência revela o nosso orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, em que está lá escrito: as menores impaciências nossas do dia a dia são oriundas do nosso orgulho ferido. É aquela questão que a gente está comentando agora. A gente pensa, quem o outro acha que é para agir de determinada maneira? Quem o outro acha que é? Se eu penso isso, eu estou me colocando acima das outras pessoas. Como que é o nome disso? O nome disso é orgulho. Então, a impaciência revela o meu orgulho. Pergunto para vocês, quanto de paciência nós precisamos no nosso dia a dia? Quanto de paciência? Aí vocês podem pensar, precisamos de muita paciência. Calma, a resposta é depende. Quanto de paciência nós precisamos? Depende. Se eu for uma pessoa muito orgulhosa, significa que nós precisamos de muita paciência. Se o nosso orgulho já não for tão grande, aí nós precisamos de menos paciência. Um exemplo prático para vocês. Aqui nesse andar, aqui nesse apartamento, vivem duas pessoas. No andar de cima tem alguém que faz muito barulho. Fica lá sapateando e faz muito barulho aqui para o apartamento de baixo. Como eu disse, aqui vivem duas pessoas. Uma se incomoda muito com o barulho do vizinho de cima. E a outra não, a outra pessoa é mais tranquila, não se incomoda. Aquela pessoa que se incomoda precisa de quanta paciência? Essa pessoa precisa de muita. E ela fica ali com a vassoura batendo no andar de cima. Ela precisa de muita paciência. Já a pessoa que não se incomoda muito, não, essa pessoa não precisa de tanta paciência. O fato é o mesmo, mas o quanto de paciência que é necessário, aí difere. Vai de pessoa para pessoa, vai de quanto cada pessoa tem de orgulho ainda. E é até interessante a gente falando de orgulho agora, porque quando nós colocamos na mesa a questão de paciência, nós pensamos a paciência que eu preciso ter para com o meu próximo. E raramente nós pensamos a paciência que o meu próximo precisa ter comigo, porque não tenho dúvida disso. Eu, com o meu jeito de ser, também estou ali trabalhando muito a paciência das pessoas que me rodeiam. Elas precisam ter muita paciência comigo também. Então, como eu coloquei aqui, a impaciência
revela o nosso orgulho. A paciência revela o quê? A paciência revela a nossa misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão da miséria da outra pessoa. Não é só no sentido material, olhar aquela pessoa necessitada materialmente e ficar condoída. Não é só no sentido material, mas ter compaixão da miséria moral da outra pessoa, ter compaixão da miséria espiritual da outra pessoa. Sabe aquela pessoa que erra bastante, tem muitos defeitos, comete erros graves? Nós precisamos ter compaixão da miséria dessa pessoa e praticarmos a misericórdia. Uma outra coisa importante para nós colocarmos em prática aqui com a paciência é a empatia, nos colocar no lugar das outras pessoas. Tem um provérbio árabe que diz assim: nunca devemos julgar ninguém antes de andar uma semana com a sua sandália. Porque a gente não sabe as batalhas que cada um está enfrentando, os débitos, as experiências de cada um. Vamos só acertar esse provérbio árabe. Nós nunca devemos julgar ninguém, nunca. O julgar não é o interessante, o condenar ali não é interessante. Mas a parte da empatia, para nós avaliarmos essa questão de nos colocarmos no lugar dos outros, isso é muito válido. E isso nós precisamos fazer quando a gente está falando aqui de paciência. Sabe por que um bebê chora? Um bebê chora porque ele é um bebê. Simples assim. Sabe por que uma determinada pessoa ali próxima de nós erra, comete erros graves? Essa pessoa erra porque a sua maturidade espiritual ainda não é tão grande, o seu estágio evolutivo ainda não é tão avançado. Simplesmente assim. E nós precisamos colocar em prática a indulgência com a imperfeição alheia, a compreensão, o respeito com o nosso próximo, entender a condição dele, nunca impor nada a ninguém. Eu quero continuar com o nosso quadro, agora aqui, ó. A impaciência me faz mal e tira o meu discernimento. Eu não vou conseguir pensar com clareza. Já a paciência me faz bem, me revigora e me faz pensar com muita clareza, me faz ter discernimento. Eu vou adaptar uma história para vocês agora, que está no livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio. A mensagem se chama A Arma Infalível. Então, nessa história, um certo funcionário de uma oficina mecânica é despedido, é mandado embora. E ele pega, senta e escreve uma carta muito mal educada, cheia de palavrões e ameaças para o seu antigo chefe. E essa carta chega no chefe. O chefe lê, pega toda aquela carga de energia negativa e assimila. E aí a primeira pessoa que ele vê é o subgerente. Ele passa toda aquela energia negativa para o subgerente. Já está próximo da hora do almoço, o subgerente vai para casa e passa toda aquela energia negativa para a mulher, que passa para a empregada, que daí vê o cachorro ali no meio do corredor e dá um pontapé no cachorro. O cachorro sai em disparada e morde a primeira pessoa que vê na rua. A mulher que foi mordida na rua, ela também pega aquela carga de energia negativa e trata mal o farmacêutico. O farmacêutico também pega aquela carga de energia negativa e já está na hora dele ir para casa. Está no final do expediente dele. E ele chega e fala um monte de desaforo para a mãezinha dele. Fala um monte de besteira para a mãezinha dele. E a mãe do farmacêutico falou: calma, meu filho, calma. Eu sei que eu sou um fardo na tua vida, mas eu te amo muito. E eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Tenha calma, meu filho. E nesse momento, o farmacêutico foi caindo em si e percebeu quão equivocado ele estava, quanta besteira ele falou para a mãe dele. Ele abraçou a mãe,
os dois falaram que um amava o outro. E aí eu pergunto para vocês, nessa história, qual foi a única pessoa com paciência? E a resposta, a mãe do farmacêutico. A única pessoa com paciência. A paciência, ela acaba com toda a corrente do mal. A impaciência alimenta a corrente do mal. No nosso dia a dia, se nós agimos com impaciência, nós estamos alimentando a corrente do mal. Já aconteceu com vocês, de repente, no dia a dia, alguém chegar e despejar um monte de energia negativa para vocês. Vocês, de repente, por agir por impaciência, aceitam aquela energia e ainda compartilham com outras pessoas que não têm nada a ver? Infelizmente, esse é um tipo de coisa que nós precisamos cuidar muito. Agindo com paciência, nós quebramos a corrente do mal, assim como a mãe do farmacêutico fez. E ela fez isso porque ela tinha discernimento e conseguia pensar com clareza. Tem uma frase de Meimei que diz assim: paciência e amor são os medicamentos da alma capazes de curar qualquer relacionamento enfermiço. Se nós hoje estamos com um relacionamento doente com alguém, com um relacionamento que não é sadio com alguma pessoa, o que está faltando? Está faltando amor, está faltando paciência. Dica da Meimei. Seguindo com o nosso quadro, sempre que eu ajo com impaciência, eu permito que as outras pessoas fiquem no controle. Já explico. Sempre que eu ajo com paciência, eu estou no controle. Para explicar, eu vou contar uma história que eu gosto muito. Vira e mexe, eu estou contando ela nas palestras. Eu conto ela em primeira pessoa, mas não sou eu. Certo dia, eu e um amigo, nós fomos até uma banca de jornal e revistas. Eu cumprimentei o jornaleiro amavelmente e, como retorno, recebi um tratamento rude e grosseiro. Eu falei assim, bom dia, seu jornaleiro. E ele respondeu, só se for para você. Quantas vezes que nós não chegamos tratando bem as outras pessoas e aí as outras pessoas nos tratam mal? Acontece, não acontece? E qual que é a nossa reação perante este fato? Continuando a história. Pegando a revista que foi atirada na minha direção, sorri e desejei ao jornaleiro um bom final de semana. E quando eu e meu amigo nós descíamos pela rua, ele me pergunta, esse jornaleiro, ele sempre lhe trata com tanta grosseria? E eu respondi, sim, infelizmente é sempre assim, toda semana que eu venho. E você é sempre tão atencioso e amável com ele? Sim, sou. Agora, ó a pergunta que meu amigo me faz. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão rude com você? Por quê? Seja ruim com ele também, para ele aprender. Aprender o quê? Vou repetir a pergunta. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão ruim com você? E a resposta. Porque eu não quero que ele decida como eu devo agir. Entenderam? Quando nós agimos com impaciência no nosso dia a dia, nós permitimos que os outros decidam como nós vamos agir, ou seja, são as outras pessoas que estão no controle. E quando nós agimos com paciência, aí nós estamos no controle. Nós escolhemos o nosso comportamento. Então, uma outra definição que eu posso passar para vocês de impaciência é: impaciência é falta de autocontrole. Sabe aqueles momentos que a gente está lá orando, Deus, dai-me paciência? Num português bem claro, sabe o que nós estamos falando nesse momento? Deus, por favor, mantenha o meu autocontrole, me dá força para eu manter o autocontrole, porque eu não estou conseguindo manter o autocontrole sozinho. Num português bem claro é isso. Nós costumamos agir mais por instinto, razão ou sentimento.
Basicamente, a pessoa que age por instinto, ela é uma pessoa reativa. O comportamento dela depende do comportamento dos outros para com ela. É uma pessoa reativa. Ela não age, ela apenas reage. É isso que eu comentei. Ela permite que os outros decidam como ela vai agir. Quem faz isso age pelo instinto. Uma outra característica da pessoa que age pelo instinto é não pensar antes de agir. Ela não pensa antes. Vou dar um exemplo para vocês. Peguei o carro, peguei a estrada e no meio da minha viagem furou o pneu do carro. O que eu faço? 4 coisas. Primeiro, eu desço do carro. Segundo, eu chuto o pneu. Terceiro, eu xingo o pneu. Quarto, eu troco o pneu. Para que chutar e xingar o pneu? Existe alguma razão nisso? Não existe razão nenhuma. É puro instinto, é puro agir sem pensar. Muito bem eu poderia descer do carro, trocar o pneu e pronto, e sigo viagem, sem precisar ficar chutando e xingando o pneu. Aí muitos podem dizer, mas faz isso para extravasar. Extravasar nada! Na verdade, isso não extravasa. Na verdade, isso, sabe o que é? É a pessoa permitir que o seu padrão vibratório abaixe. E aí ela vai ficar afinizada com que tipo de espírito? Aqueles que querem atrapalhar e perturbar ainda mais a situação. Então, muito cuidado. Se nós hoje costumamos agir por instinto, que nós agora possamos melhorar e começar a agir pela razão e pelo sentimento. Um detalhe importantíssimo. Se eu fico impaciente, o problema está em mim. 100% em mim. Por quê? Se a outra pessoa erra, o problema é dela. Mas se eu fico ruim por causa do erro do outro, se eu me abalo por causa do erro do outro, se eu perco a paciência por causa do erro da outra pessoa, aí o problema é meu. Quando nós falamos em paciência, nós estamos falando em algo que nós devemos trabalhar. 100% nós, não é a outra pessoa. Paciência é 100% nós. Só que, olha só, muitas vezes a gente está lá pedindo, dai-me paciência, me dá paciência, só que isso é da boca para fora. Porque paciência, como eu disse, sugere trabalho ativo da nossa parte, sugere descruzar o braço. Mas a gente está lá pedindo paciência da boca para fora porque está louquinho, torcendo para que a outra pessoa mude o seu jeito de ser e aí eu não precise descruzar meu braço. A outra pessoa faz todo o serviço e eu continuo lá igual. Paciência é trabalho meu. Seguindo o nosso quadro, impaciência vai me levar ao arrependimento. Sempre que eu agir com impaciência, eu vou me arrepender depois, mais cedo ou mais tarde. Pode ser em questão de segundos ou em questão de muito tempo, mas eu vou me arrepender. Já aconteceu com vocês de alguém falar uma coisa, uma determinada coisa para vocês se magoarem, se ofenderem com aquilo, e aí vocês retrucam. E nessa de retrucar, vocês ferem a outra pessoa. E aí vocês pensam, puxa vida, eu não deveria ter falado isso para outra pessoa, eu deveria ter me calado. Como eu gostaria de voltar atrás no tempo para não ter dito essas palavras tão cruéis e tão doloridas para outra pessoa. Já aconteceu? Pergunto, vocês preferem ofender ou ser ofendido? Logicamente, imagino que vocês estão respondendo agora, nenhum dos dois. Eu também não. Mas num exercício didático, é didático agora, tá? Tem que escolher um, tem que escolher. Vocês preferem ofender ou preferem ser ofendidos? Para a gente esclarecer essa questão, tem uma frase de Chico Xavier. Ele diz assim, fico triste quando alguém me ofende, é lógico que eu fico triste, mas eu ficaria mais triste se eu fosse ofensor. Magoar alguém é terrível. Então que nós lembremos dessa frase de Chico Xavier, sempre que a gente ficar
ali ressentido, magoado, ofendido com alguém, para, respira, e aí não diz tudo aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente. Respira, deixa a poeira dar uma baixada, porque talvez se a gente fale ali na hora, de uma forma intempestiva o que a gente está pensando, a gente vai ferir demais a outra pessoa e vai se arrepender. Seguindo o nosso quadro, sempre que eu ajo com impaciência, eu não aprendo as lições que a vida quer me dar. Gente, todas as dificuldades que nós enfrentamos, todos os problemas que nós enfrentamos, esses problemas, essas dificuldades querem dar uma lição para a gente. E elas vão passar, as dificuldades vão passar, os problemas vão passar a partir do momento que nós, de fato, aprender a lição que esse problema pode dar para a gente. E é aí que está. Se eu ajo com impaciência, eu não estou aproveitando essa oportunidade. E o problema vai ficar ali me rondando. E vai ficar rondando e não vai passar. Já se eu ajo com paciência, eu aprendo lição, o problema não tem mais razão de ser e desaparece. Logicamente, outros problemas virão em minha vida para que eu aprenda novas lições. Mas é assim que funciona. Eu ajo com paciência, eu aprendo a lição e troco o problema. Sai aquele que estava e que venha outro para que eu aprenda outras lições. Uma frase interessante de autor desconhecido sobre isso: seus problemas são reflexos das lições que precisa aprender. Reflitamos sobre o que nós estamos passando hoje. Seguindo o nosso quadro, a paciência faz nós compreender as outras pessoas. Quantas vezes que, devido a uma impaciência, essa impaciência pequena, ela é alimentada, vira uma impaciência grande e se transforma em raiva e ódio por coisa boba, por besteira. Por exemplo, tem gente que fica impaciente porque vê a pessoa que está ali do lado dela bocejando de boca aberta sem colocar a mão na frente. Ou porque a pessoa que está ali do lado dela bate muito forte a porta do carro. E ela ali começa a perder a paciência e os relacionamentos ficam desgastados. E os relacionamentos cada vez mais ficam prejudicados por conta dessas coisinhas ínfimas, pequenas. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente perde a paciência por coisa pequena. Quer ver qual que é o exercício? É um exercício extremo, mas é muito interessante. Sabe essa pessoa que boceja de boca aberta, incomoda a gente, ou que bate forte a porta do carro? Imaginemos que é o último dia dessa pessoa encarnada. Ela vai desencarnar. É o último dia. A gente vai sentir saudades dela bocejando de boca aberta? A gente vai sentir saudades dela batendo forte a porta do carro? Se a resposta for sim, eu vou sentir saudades, significa que essa coisinha aí é uma coisinha pequena e eu estou me incomodando à toa. Não devo ficar alimentando essa impaciência, não. E quero falar para vocês agora da impaciência na convivência com as outras pessoas, principalmente ali com os familiares. Comentei lá atrás do exemplo da banca de jornal e revistas. Se eu sou maltratado numa banca de jornal e revistas, eu posso procurar uma outra, se tiver uma outra ali próxima de mim. Mas e se eu sou maltratado na minha família, aí como é que fica? Nós precisamos refletir o seguinte: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, as pessoas perfeitas, as pessoas ideais para o nosso progresso. A providência divina não errou no planejamento. E aí que está. Deus é Pai, é bom, é bondoso, a visão dele é total, é abrangente. Ele aproximou as pessoas. E nós, com a nossa visão restrita, com o nosso egoísmo, nós afastamos. A bondade de Deus, o amor de Deus aproxima. O nosso egoísmo afasta. E acabamos perdendo muitas oportunidades preciosas de ajuste. Por causa do quê? Por causa da preguiça da nossa alma
ou na falta de alma naquilo que fazemos. Precisamos refletir sobre isso. Aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor, não podemos considerar fardos de forma nenhuma. Não são fardos. São personagens trainers que estão ali trabalhando a nossa paciência. Se eu quero aprender a tocar violão, por exemplo, o que eu preciso fazer? Treinar. Se eu quero jogar bem um determinado esporte, o que eu preciso fazer? Treinar. Se eu quero ser uma pessoa paciente, conquistar a virtude da paciência, o que eu preciso fazer? Treinar. E aí a providência divina é muito generosa conosco, porque ela dá oportunidades para nós treinarmos a nossa paciência. Coloca ali as pessoas certas. Com quem que a gente vai treinar a paciência? Com aquela pessoa amorosa que concorda em tudo conosco o tempo inteiro? Ou com aquela pessoa que fica desafiando a gente? Com quem que a gente vai treinar? Então, aproveitemos os nossos personal trainers, agradeçamos a eles. Já se encaminhando para o final da nossa palestra, fiquei impaciente por algum motivo. Sabe o que eu posso fazer nesse momento? Praticar o autoconhecimento. Parar, refletir, pensar assim, puxa vida, por que eu fiquei impaciente? Por quê? Qual foi o motivo? Aí eu vou perceber que a gente fica impaciente por besteira, por coisa nada. E vou acabar esse meu exercício de reflexão analisando simplesmente o meu orgulho sempre. É sempre o orgulho. Gente, paciência não é algo que eu tenho ou que eu não tenho ou sei lá o quê. Que eu tenho e perco, sei lá o quê. Não, paciência é uma decisão que eu tomo a cada momento da minha vida. Eu tenho centenas de oportunidades por dia de escolher por um caminho. E eu tenho que tomar a decisão. Eu vou praticar a impaciência ou a paciência. É uma decisão que eu tomo, é uma escolha. E eu posso sempre escolher a paciência se eu quiser. Basta que eu tenha esforço e tenha vontade para isso. Então, paciência é uma decisão. Paciência é autocontrole. Paciência é amor. Dentro de todos nós existem dois lobos, o lobo bom e o lobo ruim. O lobo ruim é o da impaciência, o lobo bom é o da paciência. E esses dois lobos brigam o tempo inteiro dentro de mim. Qual lobo que ganha? E aí muitos de vocês já conhecem a resposta. Aquele que nós alimentamos mais. Como que faz para alimentar o lobo da impaciência? Nós alimentamos o lobo da impaciência sempre que nós reagimos, sempre que nós temos um alto nível de expectativa, sempre que nós temos um alto nível de exigência, sempre que nós estamos ali sendo perfeccionistas, não aceitando as outras pessoas. Aí nós estamos alimentando o lobo da impaciência. Como que eu alimento o lobo da paciência? Eu alimento o lobo da paciência quando eu aceito as outras pessoas, quando eu penso antes de agir, eu respiro, eu conto até 10, não faço nada de forma intempestiva. Agindo assim, eu estou alimentando o lobo da paciência. Quem que a gente está alimentando mais no nosso dia a dia? O lobo ruim ou o lobo bom? Nós estamos vivendo mais com paciência e paz interior e uma plenitude, ou estamos vivendo mais com impaciência e aquele vazio existencial, aquele sofrimento dentro de nós? Como é que nós estamos hoje em dia? Que nós possamos escolher sempre o caminho da paciência. Nesse momento, eu convido a todos para novamente fechar os olhos e continuar com o pensamento elevado em Deus, em Jesus, agradecer por este momento que nós tivemos para conversar sobre esse tema tão importante, sobre a paciência, e que nós possamos colocar em prática isso no nosso dia a dia.
esforço e vontade. Vamos agradecer também os amigos espirituais, os mentores aqui do Mensageiros da Paz, que iluminam, que harmonizam a casa espírita e o lar de cada um de nós que estamos acompanhando essa palestra pela internet. Vamos agradecer a Deus pela vida e por tudo que nós temos. E com essa prece pedimos permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja. E eu queria aproveitar que está todo mundo na internet agora e divulgar o meu canal no YouTube, canal Jean Kulcheski. Toda semana eu coloco algum material de conteúdo espírita lá, então entrem lá nesse canal no YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho e nos vemos por aí. Abraço pessoal, se cuidem.